Enquanto o nosso irmão ora, a igreja se põe de pé para estarmos orando, para estarmos recebendo o nosso preletor da noite. Amém? Pode ser, a igreja. Amém. Parabéns aos pastores e também ao círculo de oração. Oremos ao nosso Deus. Grandioso Deus e eterno Pai, uma vez mais, ó Pai, te exaltamos, glorificamos ao teu nome, ó Deus, pela abertura dessa festividade, ó Pai. Deus Santo, agora nosso coração está, Senhor, sedento pela tua palavra. Pai Santo e eterno, rogamos a ti, Senhor, usa o teu filho nesta noite, Pai. Pai Santo e eterno, em nome de Jesus, meu Pai, cada coração que está aqui sedento seja alimentado, ó Deus, seja curado, seja fortalecido pela tua palavra. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa forte e extraordinariamente a tua igreja e o teu servo que vai assim trazer a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Presbítero Jason, com a oportunidade, amém? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia sem perca de tempo, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Glória a Deus. Enquanto você procura, eu quero glorificar a Deus por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos, pela primeira vez nesta casa. Quando eu estive aqui, há muitos anos atrás, eu acho que foi na sede lá, pastor, Cidade Continental, e é um privilégio rever o pastor Paulo. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, toda a sua parentela em nome de Jesus. Ao pastor Tiago, pastor local, também Deus abençoe o pastor Tiago. Que Deus continue frutificando o seu ministério. E que essa congregação cresça e o nome de Jesus apareça em nome de Jesus. Amém? Irmão Roberto Boaventura. Não vou nem chamar de evangelista, que é um pai na fé para mim, né? Irmão Roberto praticamente me viu crescer, fazendo bagunça lá na sua casa, mas a Roberta... E é um privilégio estar aqui com o senhor, tá? O senhor é referência para mim, Deus continue abençoando o senhor. Pastor Lenilson, tempos bons na Assembleia de Deus, Ministério Alecrim, Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, amém? Sentinela, esse é o primeiro círculo de oração que eu encontro com esse nome, Deus abençoe vocês, tá? Nome bonito, tema mais bonito ainda, e as irmãs estão muito bem apresentáveis, Deus abençoe em nome de Jesus. Minha mãezinha, Deus abençoe, sempre está comigo, irmã Sueli. Faz um sinal com a mão assim, irmãos. Isso. Está ali atrás. É minha amiga, irmão. Quando ninguém dá glória, minha mãe dá um glória lá atrás para ajudar o pregador. Minha tia Leila, que saiu lá da terra do tio Sam. Rompeu o sono hoje, né, tia? E veio aqui para estar conosco. Deus abençoe. Passamos muitos momentos bons ali embaixo do bandu. E hoje eu tenho a honra de ter minha tia comigo. Amém, irmãos? Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Os irmãos que acharam, diga graças a Deus. Assim diz o texto sagrado. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. E você senta adorando e glorificando o nome de Jesus. Trago um abraço também do meu pastor Elias Luiz Chaves, ao pastor Paulo, pastor Tiago e todos os pastores que aqui estão, bem como ao todo o corpo de obreiros e as irmãs do Ministério de Senhoras Sentinela. Um abraço da minha pastora na fé, a irmã Joelma Quirino, esposa do pastor Elias. Amém, irmãs? Sintam-se abraçadas aqui. Meus irmãos, com o tempo que nos foi concebido aqui nesta noite, eu quero compartilhar algumas verdades que Cristo nos reservou para que podemos assim ir para nossa casa alimentado com o pão vivo que desce do céu.
Meus queridos, nós estamos diante de um texto neotestamentário, ou seja, descrito no Novo Testamento. Nós estamos diante de um texto escatológico, que relata, que trata, que traz a narrativa dos últimos dias, que seria um prelúdio, anúncio da vinda de Cristo na face da terra. É bem verdade que quando nós chegamos aqui, no capítulo de número 25, a gente não pode desconectar o capítulo de número 25 do capítulo de número 24. E o que está acontecendo no capítulo de número 24? Fala aí. Oi. A Bíblia diz que Jesus estava com os seus discípulos saindo do templo, e os seus discípulos começam a dizer para ele, mostrar a grandeza, a beleza. Só lembra que tudo que vocês falaram vai sair na gravação ornamentações que haviam naquele templo. E Jesus diz para aqueles discípulos que não sobraria pedra sobre pedra. É diante deste cenário em que Cristo relata para os seus discípulos que não sobraria pedra sobre pedra, é que os discípulos questionam, é que os discípulos perguntam para Cristo: quando se daria estas coisas? E quais seriam os sinais que evidenciaria os últimos tempos, os últimos momentos da igreja na face da terra? É então que Cristo apresenta aos seus discípulos o prelúdio, os sinais, as evidências dos últimos momentos da igreja na face da terra. Ele fala de guerras, de rumores de guerra, a natureza reagindo ao pecado humano, terremotos, coisas terríveis acontecendo na face da terra. E depois de Cristo descrever esses acontecimentos, a partir do versículo de número 32, do capítulo de número 24, Cristo começa a falar através de parábolas, fatos do cotidiano, da rotina, do costume do povo, para que pudesse ele apresentar o seu reino vindouro. No capítulo de número 25, após Cristo descrever os indícios, o prelúdio, um anúncio das coisas que aconteceriam nos últimos tempos, Cristo começa a descrever esta parábola pela qual nós mencionamos nessa noite, que é conhecido como a parábola das 10 virgens. Mas para que você possa entender esta parábola, faz-se necessário a gente entrar dentro do costume judaico, sair do casamento ocidental e ir para o casamento oriental e entender qual é o contexto pela qual Jesus está explanando esta parábola. É bem verdade que o casamento oriental ele era constituído por pelo menos 3 fases. Repita comigo: 3 fases. Mais forte, 3 fases. O casamento judaico, ele era constituído por 3 fases. A primeira fase era a fase do arranjo. Era a fase em que o pai, juntamente com o amigo do noivo, saía no meio dos parentes mais distantes, a fim de observar e de identificar uma noiva que fosse aprazível para o seu filho, que fosse uma noiva coerente para o seu filho, que fosse uma noiva que ia dar continuidade à história, ao legado da família. Então a primeira fase era a fase do arranjo. Um contrato pré-nupcial era conclamado naquela feita, de maneira que um compromisso era estabelecido. O filho não tinha muito direito, o filho não tinha muito a sua vontade valorizada, porque o pai analisava e tomava a decisão. Primeiro era casar, para depois amar. O pai escolhia, o amigo do noivo também ia junto com o pai e negociava. Naquele arranjo de casamento, naquele contrato pré-nupcial, se pagava um dote, uma compensação à noiva, porque caso o noivo viesse a óbito, caso o noivo falecesse, a noiva não ficava desguarnecida. Este dote era para garantir que a noiva não ficaria sem amparo em caso de morte. Após o período de arranjo, se marcava o noivado.
E no noivado, o noivo, o homem, o responsável da casa, era dispensado dos serviços militares. Ele não poderia ir para a guerra, ele ficava resguardado. Para os irmãos terem noção da responsabilidade que era este enlace pré-nupcial, era que até se a noiva fosse violada por outro homem, ela não poderia se casar com este homem, porque um compromisso, um pacto, havia sido selado e deveria ser honrado. No período de noivado, que durava pelo interregno, pelo lapso temporal de 12 meses, o homem se voltava para a preparação da casa, para a edificação da casa. Ele preparava a morada, o lugar onde ele e a noiva construiriam a sua história. Em contrapartida, ao passo que a mulher se voltava para o enxoval. Neste período, a noiva conclamava, ela chamava as suas amigas mais íntimas, as suas amigas mais próximas. Quem sabe aqui eu tenho algumas irmãs que quando foi chamar as testemunhas para o seu casamento, só chamou quem era mais íntimo, só chamou quem tinha intimidade, só chamou quem tinha relacionamento. Ninguém em sã consciência chama alguém para ser testemunho do seu casamento que não haja relacionamento, que não haja comunhão, que não haja intimidade. As responsabilidades dessas moças que eram convidadas e convocadas para fazer parte daquela cerimônia era tão grande, que elas tinham que zelar pela noiva. Pega isso, irmão. Elas tinham que cuidar da noiva. Elas tinham que, no dia da festividade, do casamento, preparar as suas lamparinas, reservar o azeite e carregar as lamparinas na procissão em direção à festa, em direção ao casamento. Eu aprendi num livro de usos e costumes dos tempos antigos, que as vielas do tempo de Jesus eram vielas estreitas, apertadas. O caminho era estreito, o percurso era estreito. E as damas de honra aqui, essas meninas, essas moças convocadas, essas virgens, as amigas da noiva, precisavam estar com azeite em reserva e com as suas lamparinas acesas, a fim de auxiliar a noiva. Diferente do que muitas pessoas pensam, essas virgens aqui não são esposas do noivo, elas são amigas da noiva. Pega isso aqui, irmão. Elas são amigas da noiva. E qual era a responsabilidade dessas virgens? Clarear o caminho, que era escuro, auxiliar a noiva, ajudar a noiva. E eu estava em casa orando e meditando nisso aqui, e o Espírito Santo começou a palestrar no meu coração. Nós vivemos em um tempo, nós vivemos em um período de tantas pessoas que são chamadas para o casamento, que são comissionadas para participar da festa, porém não estão auxiliando a noiva do Cordeiro, não estão ajudando a noiva do Cordeiro. Nós vivemos em um tempo em que parece-se uma relação de consumo na igreja, aonde o púlpito é o balcão, a Bíblia, a palavra de Deus, é o produto a ser oferecido. Quem está pregando é o fornecedor. E os ouvintes são aqueles que querem receber a palavra que está sendo ministrada. De maneira que se pede e aquilo que se pede se prega. Eu quero glorificar a Deus pelo convite que as irmãs fizeram e pelo tema que foi proposto, que já não se prega sobre arrebatamento, já não se prega mais sobre o céu, já não se prega mais a palavra verdadeira, já não se prega mais a palavra genuína. O que se prega? Chave de carro, chave de casa. Deus vai prosperar você, Deus vai te dar milagre, Deus vai te dar bênção, Deus vai te dar sinal, Deus vai te dar prodígio. E a igreja parece um circo, aonde quem está pregando é o palhaço e a igreja é a plateia. Já não se tem mais pregadores genuínos da poderosa palavra
do Senhor. São palhaços animadores da auditório, inimigos da noiva, destruidores da noiva, homens sem compromisso. Tem lamparina, mas não tem azeite de verdade. Pode ter lamparina, pode ter credencial de obreiro, pode pregar, pode cantar, pode até brilhar, só não tem presença de Deus, só não tem comunhão com o noivo. E naquele grande dia, qual será a resposta do noivo para esses inimigos da noiva? Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Mas para a noiva, lavada, remida, salpicada no sangue do Cordeiro, ela ouvirá: vinde benditos de meu Pai, para as mansões celestiais que vos foi preparada desde a fundação do século. Você que é do glória, você que é do aleluia, levante a sua mão e libere o seu glória, porque enquanto você vai adorando, ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Diz para mim e para você: aquietar e saber que ele é Deus. Ele é exaltado entre as nações, ele é exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. As amigas da noiva, elas deveriam acompanhar a noiva. O noivo se adornava, a noiva se adornava também com joias, com vestimentas quase que reais. Eles pareciam reis e rainhas. O noivo saía da sua casa, junto com essas virgens, essas damas, ia até a casa da noiva em procissão, e retornava para o seu lar, para que ali eles pudessem festejar, para que ali eles pudessem se alegrar. É dentro deste cenário, é dentro deste contexto, que Jesus descreve esta parábola, no sentido, no intuito de demonstrar o comportamento das amigas da noiva. Perceba que aqui, irmãos, o noivo está com a noiva, mas a noiva não aparece. O que aparece são as amigas da noiva. O noivo simboliza Cristo. A noiva invisível simboliza a igreja militante de Cristo na face da terra, que o homem não vê, que o homem não enxerga, mas Cristo conhece os seus escolhidos, porque a Bíblia diz: o Senhor conhece os que são seus. E essas 10 virgens, o que representam? A igreja visível. Na igreja visível, irmãos, tem gente temente a Deus. Na igreja visível, tem gente que não é temente a Deus. Na igreja visível, tem gente problemática. Na igreja visível, tem gente que tem problemas, mas é servo fiel e verdadeiro diante de Deus. Isso me faz lembrar do evangelho, ou melhor, do epístola que Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 11. Paulo diz: uns foram dados para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas, outros para mestre e outros para evangelista. 5, irmãos, funções para servir o reino. Ao passo que temos aqui também 5 virgens prudentes. Quem são as virgens prudentes? Aqueles que pastoreiam, aqueles que servem o rebanho. Quem são as 5 virgens imprudentes? Aquele que arranca a lã das ovelhas. Quem são as virgens prudentes? Aqueles que evangelizam. Quem são as 5 virgens imprudentes? Aqueles que não cumprem o chamado de evangelismo. Quem são as 5 virgens prudentes? Aqueles que têm um ministério profético e ensinam a palavra de Deus.
Quem são as 5 virgens imprudentes? Aqueles que brincam e fazem chacota com os mistérios proféticos de Deus. Quando você vai para a internet, irmãos, tem tanta gente brincando com as coisas do reino. São inimigos da noiva na face da terra. São destruidores, irmão. E se tem uma coisa que eu fico bravo, é mexer com a minha esposa, irmão. Mexe comigo. Mas quando mexe com a minha esposa, eu fico bravo, irmão. Fico nervoso. Eu saio da graça. Imagine Deus com esse povo que fica brincando com a noiva do cordeiro. Porque quando ainda mexe com ele, irmão, mataram ele, ele foi como cordeiro. Mas para esses que brincam com a noiva, ele virá como leão. E na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele julgará nações com vara de ferro. E a igreja estará com ele reinando. E o nome dele será glorificado. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eles começam então a ouvir Jesus descrever esta parábola. A parábola das 10 virgens. 10 aqui simboliza a completude. 5 prudentes e 5 imprudentes. Perceba no capítulo 25, versículo de número 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10. A 10. Significa que essas virgens também faziam parte do reino. Estavam dentro da igreja, irmão. Tinha lamparina. Porque o texto diz que elas tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. Era gente que tinha lamparina. Era gente que fazia parte do círculo de oração. É gente que prega, é gente que canta. Está no meio do povo de Deus, irmãos. E o fato de você ter credencial de obreiro, de pregar, de cantar, de evangelizar, não significa que quando a trombeta tocar você vai subir para o céu. Isso aqui é sério, irmão. Eu não estou aqui para brincadeira. Faziam parte do reino. Saíram ao encontro do noivo. Tinham lâmpadas. Foram convocadas para ajudar e auxiliar a noiva. Elas foram convocadas para participar do momento mais alegre da noiva, o momento mais importante. Todas eram virgens, todas tinham lâmpadas, todas saíram ao encontro do noivo, todas estavam dispostas à procissão, porque o texto diz que elas saíram ao encontro do noivo. E o que diferenciava é que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Por que 5 eram prudentes e por que 5 eram loucas? Porque o texto diz, no versículo 3, que as loucas tomaram as suas lâmpadas, mas elas não levaram azeite consigo. Elas improvisaram, irmão. Não, o azeite que tem dá. O azeite que tem dá para a gente ir até o final da festa. Elas não pensaram e não se programaram que o noivo não viria no momento em que elas pensavam que ele viria. E azeite aqui simboliza o Espírito Santo de Deus, irmão. E tem gente que vai levando a vida espiritual assim, ó, dia após dia, tá tudo tranquilo. Ainda tem alguns que já foram daqui, saíram do nosso meio e ficam pensando: no último momento da minha vida eu vou lá, aceito Jesus, reconheço e tá tudo certo. São as virgens imprudentes que não reservaram
azeite para aquele momento. A Bíblia diz, Efésios capítulo número 5, o apóstolo Paulo dá uma ordem: não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito. Não dá para ter um pouquinho de azeite, irmão. Não dá para ter 1 milímetro de azeite. Tem que ser cheio até o tutano. Porque os dias são difíceis. Os dias são trabalhosos. Os dias são de perseguição. Mas sabe o que me alegra? O apóstolo Paulo diz: vós fostes selados pelo Espírito Santo de Deus. Tem uma marca do Espírito sobre você. É por isso que Satanás se levanta contra a tua casa, contra o teu ministério, contra a tua família. Mas você foi marcado, foi selado. Oh, meu Deus do céu, tem uma identificação em você. Satanás até range como pitbull, mas ele não passa de um vira-lata. Porque quando ele chega na tua casa, ele vê marca. Ele vê marca, ele vê marca, ele vê marca. Só os que são marcados pelo Espírito, adore ao nome dele. E sabe o que eu acho lindo, irmão? Quando eu vou para a água, eu vejo a marca do Espírito. Porque a água é formada de 3 estágios: sólido, líquido e gasoso. Quando eu ouço aqui o presbítero, acho que é Jefferson, isso? Tocando, eu me lembro que a música tem a marca do Espírito. A música é constituída por um tripé: harmonia, melodia e ritmo. Quando eu vou para as unidades de medida, eu vejo a marca do Espírito: altura, largura e profundidade. E quando eu olho para você, você é formado de corpo. Para com isso, irmão. Eu estou sentindo Deus aqui neste lugar. A raiva de Satanás é que você tinha tudo para não se preparar para o casamento, mas porque você foi selado, selada, marcada pelo Espírito, você falou: eu vou, porque o noivo me chamou, estou preparada. Tem azeite, tem lamparina, tem pavio, está escuro a estrada, mas eu não paro. A luta está travada, mas eu não paro. A perseguição está travada, mas eu não paro. Eis que surge um povo forte, revestido de poder. Satanás tem se levantado, mas o Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo. Labandara sebicai. O yambekele bandore bandarasi andore bandarasai. Ele bandou que ele bandorece, narabandore calabandarasai. Eu sinto a presença do Eterno nesta casa. O noivo vai passeando neste ambiente. Os 4 cantos dessa casa estão selados pela presença do Espírito. Satanás estava pensando: eu vou tirar o azeite, eu vou desanimar elas, eu vou desanimar eles. Mas olha aí o povo de Deus, olha aí as sentinelas preparadas. Às vezes a gente vai estar cansado da caminhada, vai até dormir, mas quando gritar, aí vem o noivo. Tem azeite na lamparina, tem pavio aceso, tem presença, tem graça, tem unção. Ei, mulher, Satanás pensou que ia parar a tua casa. Satanás lutou contra o teu ministério, Satanás lutou contra a tua chamada, mas o grandão da Galileia chegou na casa. O guerreiro da batalha, ele está pelejando, ele está guerreando. Ei, mulher, tu tinha tudo para não vir essa festa, mas o Senhor te chamou, te selou, te comissionou e diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assoles, porque eu sou o teu Deus. Quando tu passares pelo fogo, eu vou passar contigo. Quando tu passares pelas águas, as águas não vão te afogar. E quando tu passares pelo fogo, o fogo não te queimará. Quem é do glória, vem no glória. Quem é do aleluia, vem no aleluia.
porque o general, o noivo vem, 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 o noivo. Labandore que le bandara sebi, calabandore, bandore que le ba subi andarai. Ei, 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 o gandá sebica, o iamokele bandoraçai. Satanás pensou, vai ser mais uma festa, mas ele se enganou, irmão, porque tinha azeite em reserva. A rua estava escura, a peleja estava grande, mas ele perdeu. A igreja venceu, a igreja venceu, a igreja venceu. Por quê? Porque tinha azeite, tinha presença. Aonde tem presença, a tristeza salta de alegria. Aonde tem presença, há renovo. Aonde tem presença, tem cura. Aonde tem presença, tem salvação. Aonde tem presença, tem libertação. Só os que sentem a presença. Eu dou 1 minuto para você adorar. O Espírito sopra meu ouvido e ele está me dizendo que tinha noiva que estava com o pavio já se apagando, mas ele está mandando azeite do céu, do céu, do céu. Tem irmãs que chegaram aqui enfermas, mas há uma unção de cura sobre este ambiente. Há uma graça que desce sobre esta casa. O noivo palestra, o noivo renova, o noivo fortalece, o noivo edifica. O noivo, é o noivo, é o noivo. Não sou eu, é o noivo, 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 é o noivo. Eu termino aqui, irmão, não dá mais tempo. Segura um pouquinho. O texto diz: e tardando o esposo, todas, repita comigo, todas, mais forte, todas, mais forte, todas, todas dormiram, as prudentes e as loucas. Irmão, porque a vida do crente nem sempre vai estar no alto, irmão. Às vezes nós vamos estar lá embaixo. Tem dia que você está desanimado. Tem dia que você não quer orar, que você não quer ler Bíblia. Tem dia que a dificuldade está tão grande, irmão, mas tão grande, tão grande, tão grande, que você quer sumir. Todas dormiram, todas adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um grito. Quem gritava geralmente era o amigo do noivo. Aí veio o noivo, aí veio o noivo, aí veio o noivo. As tolas. Eu achei engraçado isso aqui, tia Leila. Deus falou comigo essa tarde. Algumas traduções, Revista Almeida corrigida e atualizada, fala assim: e o azeite ia se acabando. A minha fala: e o azeite se acaba. Significa que tinha um pouquinho de azeite na lamparina das tolas. Só que as prudentes, quando ouviu o grito, tranquila, azeite em reserva, pegaram as suas vasilhas. Isso aqui é, irmão, isso aqui é muito forte, não dá tempo de falar. Você percebe que as loucas não levaram vasilha em reserva. Só que as prudentes, elas se programaram, elas não improvisaram, levaram uma vasilha de azeite em reserva. Aí elas ficaram tranquilas. Encheram a sua lamparina, acenderam o pavio, lamparina acesa. Aí as imprudentes, as tolas: me empresta um pouquinho de azeite aí.
Aí as prudentes, eu emprestar aquilo que eu paguei um preço alto para poder adquirir? Só o noivo sabe os processos que você passa na madrugada em oração. Então não compre guerra de pessoas que não têm compromisso com Deus. Ora por mim, irmã. Paga preço por mim. Paga não, irmã. Se quer que você ora, vem junto para a oração. Tem gente que quer que você ora, mas não vai para orar. Estou sentindo Deus aqui neste lugar. Irmã, ora para o meu filho. Mas ela não vem precisar de oração não. Manda você pagar preço. Entra não, irmã. É virgem prudente. Você pagou o preço para ter intimidade com Deus. Porque para se extrair azeite, tem que prensar azeitona, tem que pagar preço. Azeite não se adquire de qualquer forma não, irmão. Tem que moer, tem que prensar, tem que espremer. E o preço? É caro, é alto. Tem gente que vê você cantando, vê você regendo, vê você dirigindo igreja, pastor Paulo, mas não sabe o preço que foi pago para chegar até aqui. Porque só entende as coisas do Espírito quem é espiritual, irmão. Quem é carnal mesmo e pronto, acabou, não tem jeito. Quem é carnal, irmão, é inimigo da noiva. Ele vai chegar no culto, vai reclamar do pastor, vai reclamar do horário, vai reclamar do uniforme de oração, vai reclamar de tudo, irmão. Porque é imprudente, é inimigo da noiva. Mas você tem azeite, irmão. Quando fala mal do pastor, você fala, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Mas esse uniforme ficou feio demais. Vamos orar, minha irmã, é para a glória de Deus, não é para nossa não. Estou sentindo Deus aqui, neste lugar. Mas o hino não ficou muito bonito, eu não gostei. Não vou cantar não, se não colocar o hino que eu gosto. Tá faltando azeite, irmão, é imprudente. Imprudente. Porque quem tem azeite de verdade, irmão, bonito ou não bonito, feio ou não feio, ele está para adorar o nome daquele que vive e reina. O uniforme é para aqui e para o agora, mas o corpo transformado que vai estar lá. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Romanos, que nada se compara com a glória que vai ser revelada. Isso aqui é só um prelúdio, irmão. Isso aqui é só um anúncio. Quando a trombeta tocar, Paulo diz, eis que vos digo um mistério. Nem todos morreremos, transformados seremos. Ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. E nós ressuscitaremos após deles. Iremos após eles. Porque quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, cumprir-se algo que está escrito na palavra. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Paulo está falando, este corpo, irmão, nosso, sou magrinho, seco, igual um palito. Às vezes, qualquer gripe que vem, me pega. Outros já são mais gordinhos. Outros têm enfermidade. Outros têm dor na coluna. Outros têm dor de cabeça. Outros têm artrite, tem artrose. Irmão, é difícil, irmão. Mas quando o corpo for transformado, o Senhor limpará dos seus olhos toda lágrima. Lá não vai haver covid, artrite, artrose. Lá não vai haver câncer. Nós vamos se assentar nas bodas do Cordeiro. E eu tenho tanta saudade do céu, irmão, mas tanta saudade do céu, tanta saudade do céu. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que os seus olhos brilham como chama de fogo. Os seus pés são como latão polido. A sua voz é como o som de muitas águas. Ele está sentado num alto sublime trono de glória. E tem 24 anciões dizendo o quê? Santo, 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 Santo. Se os anjos no céu, que não têm a oportunidade de pregar o evangelho, dizem santo, por que você está com essa boca fechada aqui na terra? Diga a glória para ele, diga a honra para ele, exalte o nome dele, porque tudo por ele, para ele são todas as coisas nessa noite. Coloque-se de pé. Eu quero fazer 2 convites aqui nessa noite. Outro dia eu volto para terminar a mensagem. Tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus, que ainda não teve encontro com Cristo? Mas Jason, tem muitos anos que eu ouço que Jesus vai voltar e até agora nada. Era o caso das virgens imprudentes. Ouviam que ele ia vir, mas estava levando crédito, porque não se programaram. Mas quando ouviu-se o grito, se identificou quem era prudente,
quem era imprudente. E você foi criado, foi gerado por Deus para morar no céu. Você não foi feito para ir para o inferno. Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Faça um sinal com a mão assim, nós vamos orar por você, para a tua casa, para a tua família. Tem alguém? Se não tem, eu quero fazer uma segunda oração aqui hoje. Para você que quer aumentar a sua reserva espiritual, sai do seu lugar e vem ao altar do Senhor que eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite que quer receber um fortalecimento do céu? Sai do seu lugar e vem aqui no altar do Senhor que eu quero orar por você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que o fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os fazem cantar santo? Santo, Santo, Deus poderoso, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Segura. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. Meio de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar, e veio pra linda cidade. Canta, noiva do Cordeiro! Jesus nos dará um lugar. Os crentes de toda a Deus sempre louvar. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá vê. Oh, que gozo eu vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande. Canta, meu povo, alegra, meu povo. Não vai acabar. Não vai. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Só a igreja, sem instrumentos. Canta, meu povo, alegra, meu povo. A festa não vai acabar. Recebe aí, noivo do Cordeiro. No céu vai continuar. Feche os seus olhos, mas lamparina acesa. Olhos fechados, mas lamparina acesa. Porque tem reserva sendo preenchida hoje. Labandore que bandase bicalaçai onebandai. Há um azeite que desce aí, mulher. Tá descendo um azeite do céu aqui neste lugar. Só que você que trouxe vasilha pode se preparar, porque a unção de Jeová já tá descendo já. Ele bandará sepe carabandore bedere bandore quere bandarai. Há uma graça descendo aqui neste ambiente. Há uma unção descendo aqui nesta casa. Não vai sair nenhuma vasilha vazia aqui hoje. Porque tem prudentes, porque tem prudentes, porque tem prudentes.
Meu amigo, meu amado, eu te louvo nesta noite pela tua presença. A tua graça é o que nos sustenta. Olha essas sentinelas na torre de vigia. E o inimigo já havia cercado a cidade falando: nós vamos destruir, nós vamos acabar. A lamparina já estava se apagando, mas o azeite desceu na torre de vigia. O azeite desceu, a glória desceu, a unção desceu, e a lamparina voltou a brilhar, e a visão espiritual começou a ser expandida já. Deus está dizendo: mulher, tu vai para casa com essa lamparina acesa. Quando tu chegar lá, alguém vai se levantar para te afrontar, mas tu vai se calar, porque tu tá com a lamparina acesa. Eleba, subcalar, sai. Quando você voltar lá, alguém vai te afrontar para pagar o teu azeite, porque você saiu de casa debaixo de afronta. Mas Deus está dizendo: calada, em silêncio, deixa que eu vou trabalhar através do azeite. Isso. Os vasos podem dar liberdade para Jesus operar aqui hoje. Isso. Quem está com a lamparina acesa, se sentir vontade de ministrar sobre a vida de alguém, ministra hoje. Dá liberdade ao Espírito para que ele possa atuar na casa, no ambiente hoje, agora. Isso. Vai dando lugar, vai. Há quanto tempo que tu não falava mais em língua? Fala hoje. O azeite desceu na casa, tem reserva. O azeite está transbordando no vaso. O vaso é de barro, mas o conteúdo que tem dentro do vaso é de excelência. Meu Jesus, eu te agradeço, eu te louvo, porque tu és grande, tu és poderoso. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu sou incapaz, mas tu é capaz. Eu sou infiel, mas o Senhor permanece fiel. Nós somos, meu Pai, impuros, mas o Senhor é santo. Nós somos injustos, mas o Senhor é justo. E a tua graça nos alcançou. Esse é o motivo pela qual nós estamos de pé. Fortalece a tua noiva. Dá graça ao cansado, força ao abatido, e que possamos voltar para a nossa casa com azeite, meu Pai, em reserva, com as vasilhas cheias. Alguém vai olhar na rua e vai dizer: que é isso? É cheiro de azeite que transbordou na casa, para que todos saibam e reconheçam que foi as mãos do Senhor que fizeram essas coisas, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: a igreja será tão lindo.